Olá, alunos atenienses, eu sou o professor Marcelo Caiza, sou professor de língua portuguesa do Atena Concursos. A aula que você vai ter hoje será a segunda parte de acentuação gráfica, sendo mais específico, o acento grave. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, não se esqueça, curta este vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para você receber sempre as notificações dos nossos vídeos novos. Comente este vídeo, diga o que você achou, o que você aprendeu e compartilhe ele para outras pessoas. Então, vamos dar início no nosso vídeo. Acentuação gráfica, acento indicativo de crase. Esta parte da língua portuguesa de acentuação põe medo em muitos alunos, mas vamos desmistificar isso agora mesmo. A crase ela é um fenômeno que acontece na língua portuguesa, que é a fusão de um A mais A. Para não ficar com uma repetição de A dentro da palavra, então une esses dois A. Muitas pessoas confundem crase com o acento grave. A crase é o fenômeno de união de A. O acento grave ele é simplesmente uma representação de que houve uma crase. Agora que você sabe a diferença, não se confunda. Muitas das vezes aparece nas provas o acento grave e o aluno já se perde e não sabe o que é, porque ele só conhece a nomenclatura crase. Mas crase e grave é praticamente a mesma coisa, apenas que uma é representação de um outro. Para que ocorra a crase, é preciso que a palavra anterior ela peça uma preposição. Lembrando da nossa aula de morfologia que eu falo sobre classes de palavras, né? Vou deixar aqui um link para vocês acessarem esse vídeo outra vez. Então, depois que você relembrou que são as classes de palavras, o que é uma preposição, a preposição ela vem de uma palavra anterior que ela pede essa preposição. Nós temos o caso das regências. Então, uma palavra que ela não possui sentido completo e ela precisa de um complemento. E como ela precisa de um complemento, certas vezes ela pede uma preposição. E dentre essas preposições pode ser um A. Quando for um A, aí o aluno tem que estar atento. Como é que eu vou saber, professor, que a minha palavra anterior ela não faz sentido e ela vai pedir uma preposição A? Basta testar. Vamos supor o exemplo da palavra olhar. Se eu disser, o menino olha, faz sentido se eu parar aí? Não. Você vai perguntar, ué, olha o quê? Né? Você percebe que essa palavra não faz sentido, mas na minha pergunta apareceu o quê? Então isso significa que não vai pedir uma preposição A. Agora, quando essa palavra não faz sentido, preste atenção neste exemplo. Eu vou dizer o seguinte, refere-se. Aí você fala, ué, refere-se a quê? Percebe que na sua pergunta apareceu um a que, apareceu um A. Quando na sua pergunta aparece um A, isso significa que houve uma preposição. Ou então eu vou dizer, eu vou. Você vai falar, ué, vai aonde? Você percebe que na sua pergunta apareceu um A, aonde? Isso significa que essa palavra anterior não fez sentido sozinha e para ter sentido ela pediu um A. Aí eu tenho uma preposição. Na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes você pode substituir por um para. Se houve um para, isso significa que ele pode ser substituído por um a e este a será uma preposição. Eu vou para a praia, vou para a escola. Posso dizer ao mesmo tempo vou à praia ou à escola. Agora, para gerar crase, isso significa que na próxima palavra tem que ser feminina, não pode ser masculina. Na língua portuguesa, as palavras femininas têm por obrigação a letra A como artigo. Eu tenho que dizer a menina, não menina. Apesar que na fala nós dizemos assim menina, mas para a gramática não. Agora o masculino não, pode dizer menino ou o menino. O O é facultativo. Mas nas palavras femininas, o A é obrigatório. Então, se na minha palavra anterior não houve sentido e ela pediu uma preposição A, e na minha palavra posterior é uma palavra feminina, pode haver o caso de que vai acontecer uma crase. Agora vamos entrar nas regras. Vamos ao exemplo, aderiu à greve. Você percebe que a palavra anterior você fala assim, gente, aderiu. Aí você fala, ué, aderiu? Aderiu a quê? Opa, na minha pergunta apareceu um A, então significa que o aderiu pede uma preposição A. E na minha palavra posterior eu vou dizer greve. Greve é feminino, então aderiu a quê? A greve. Para não ter essa repetição, une a preposição com o artigo e coloca o acento grave. Aderiu à greve. Para comprovar que há crase, você pode colocar essa próxima palavra para o masculino e vai gerar ao. Eu posso dizer aderiu ao boicote. Aderiu a quê? O boicote. Então,
Não tem como ter crase aí, então só faz juntar. Aderiu ao boicote. Regras onde vai acontecer a crase, indicando horas. Em todas as horas vai ter crase. Então eu tenho que dizer, eu vou chegar às 9, às 10, às 11, às 2 horas. Sempre em hora vai ter crase. Em hora tem crase. Para comprovar, joga no masculino. Vou chegar ao meio-dia. Percebe que apareceu um ao? Agora, em minutos, não acontece crase, mas em hora acontece crase. Expressões adverbiais femininas, prepositivas, vai sempre acontecer uma crase. Agora, esse é um caso particular. Pode ser que na palavra anterior não tenha pedido preposição, mas só pelo fato dessas palavras serem adverbiais, indicando tempo, circunstância, modo, lugar, e se ela for uma expressão adverbial e for feminina ou prepositiva, vai ter crase. À noite, à tarde, à medida que, à proporção que, à vista, às vezes, às escondidas, à moda de, nessas vai acontecer crase. Onde não vai ter crase? Não vai ter crase antes de numeral. Independente se ele for um número ou escrito, não vai ter crase. Exemplo, vou embora daqui a 15 minutos. Percebe que é minutos, como eu falei agora? Eu tenho o número 15. Então, não vai ter crase antes de numeral. Entre datas, não vai ter crase. De segunda a sexta-feira, de terça a sábado. Nós encontramos muito por aí em placas de lanchonete, em qualquer lugar, às vezes esse erro. Eles colocam a crase, mas não acontece crase entre datas. Então, de segunda a sexta, de segunda a quinta, independente do que for, não vai ter crase. Antes de substantivos masculinos, como eu falei agora há pouco. A crase é só com substantivo feminino, então com masculino não tem como ocorrer. Então eu não posso, não vai ter crase nos exemplos. Ele veio a pé, nós vendemos a prazo, eu andei a cavalo, não vai ter crase. Antes de verbo não haverá crase, porque o verbo ele é considerado masculino, então pode ter uma ocorrência de O ou não. Então não vai gerar crase aqui. Exemplo, começou a sorrir quando pensei, estou a pensar em você. Não pode ter crase, mesmo que esteja conjugado, não vai haver crase. Diante de nomes de cidades não pode ter crase, porque diante de nome de cidade não tem artigo. Eu não posso falar a Belo Horizonte, a Manaus, a São Paulo, a Roma, a Madrid. Não existe artigo antes de cidade, então não pode dar crase. Então, quando for escrever algo referente à cidade, eu tenho que escrever assim: chegou a Belo Horizonte em segurança. Quem tem boca vai a Roma. Foi a Vitória conhecer o mar. Porém, se essa palavra vier especificada, a crase acontece. Então, eu vou dizer vou a Manaus, não tem crase. Mas se eu disser vou a Manaus do século XX, já vai gerar crase porque está especificado do século XX. Refiro-me a Veneza, não vai ter crase, mas refiro-me à Veneza dos apaixonados, ocorreu crase. Substantivos que se repetem não vai acontecer crase. Dia a dia, cara a cara, frente a frente, ponta a ponta, não vai ter crase. Muitas pessoas confundem, mas agora você já sabe. Diante de pronomes não vai ter crase, pronome possessivo, pronome reto, pronome demonstrativo, mas com algumas exceções. Os pronomes demonstrativos não vai ter crase, somente pronome demonstrativo aquela. Exemplo, fomos àquela cidade. Porque você vai dizer fomos aonde? Àquela cidade. Então houve a crase e o acento grave vai ficar neste A. Pronomes de tratamento não vai ter crase. Por quê? Quem atrapalha a crase aí é o vossa. Então, vossa senhoria, vossa alteza, tudo isso, com todas essas palavras, não vai ter crase porque o vossa atrapalha. Agora, quando o vossa sai, aí a crase acontece. Como dona, senhora e senhorita, que é pronome de tratamento. Né? Refiro-me à senhora, refiro-me à dona, refiro-me à senhorita. Vai ter crase porque o vossa caiu daí. Então, não vai ter crase diante do pronome de tratamento por causa do vossa. Mas senhora, senhorita e dona vai acontecer. Se eu tenho um plural feminino e não estiver especificado, não vai ter crase. Exemplo, não chegamos a conclusões. Não chegamos aqui, conclusões. Percebe que conclusões é feminino no plural, mas não está especificado. Então não vai haver crase. Agora, se eu disser, não chegamos às conclusões do estudo. Agora sim, conclusões está especificado, que é do estudo. Então agora, como está especificado, concorda com o plural
e leva a crase. Outro exemplo, não gosto de ir a festas. Festas, plural feminino, mas não está especificado, não vai levar crase. Mas, se vier especificado, posso dizer, não gosto de ir às festas de fim de ano. Como agora festas está especificado, então vai concordar com o plural e vai levar crase. Ele deu entrevistas a emissoras, plural feminino, mas não está especificado. Agora, se eu disser, ele deu entrevistas às emissoras de rádio, agora sim, porque especificou de rádio, então vai concordar com o plural e leva crase. Diante de nomes de mulheres consideradas famosas, não vai ter crase. Então eu posso dizer, refiro-me a Madonna. Não vai levar crase porque ela é famosa. Rogo a Nossa Senhora. Nossa Senhora é famosa, então não vai levar crase. Ele fez referência a Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma mulher famosa, então não vai levar crase. A palavra casa e terra não vai levar crase, só vai levar crase por algumas coisas específicas. Casa só vai levar crase se ela for específica. Então eu vou dizer, vou a casa, não leva crase. Mas se eu disser, vou à casa de meus pais, agora está especificado, então vai levar crase. Se eu disser, vou à terra, não vai levar crase. Agora, se eu disser, vou à terra dos indígenas, como está especificado, dos indígenas, vai levar crase. Ou sentido de planeta, os astronautas voltaram à Terra, com T maiúsculo, o sentido de planeta vai levar crase. Onde é que a crase ela é facultativa? Ou seja, ela pode ocorrer ou não. Vai depender se você quer dar uma referência ou se você quiser ser específico no teu contexto. Se você quiser ser específico no teu contexto, você vai colocar uma crase, então o leitor vai entender que você está falando de uma especificação. Então, exemplo, pronomes possessivos femininos, sua, tua, minha. Então, eu posso dizer, leve o presente à sua amiga ou leve o presente à sua amiga. Ele disse a minha irmã ou ele disse a minha irmã, porque são pronomes possessivos femininos. Leva ou não leva a crase. Outro exemplo são os nomes femininos de mulheres que não são famosas. Lembra que os nomes femininos de mulheres famosas não acontece crase, mas as que não são famosas pode ter crase ou não, tanto faz. Foi a Ana falar de seu amor ou foi a Ana falar de seu amor. Essa Ana é uma mulher comum, não pode ou não pode levar crase. Com a palavra até, exemplo, foi até a escola mais próxima ou foi até a escola mais próxima. Independente, depois da palavra até, a crase ela é facultativa. Espero que você tenha entendido esse vídeo de hoje. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, comentar o que você achou dessa aula de hoje e compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Eu sou o professor Marcelo Caiza, sou professor de língua portuguesa do Atena Concursos.